Olá! Bem-vindo a mais essa aula de aperfeiçoamento para corretores de imóveis da Trade Brasil. O tema da aula de hoje é honorários do corretor. Nessa aula, você aprenderá temas importantes como quais são as consequências de uma infração ética, quais os cuidados o corretor precisa tomar para que a negociação seja bem feita, quais documentos utilizaremos como prova em um eventual processo de cobrança de honorários e muito mais. Para isso, vamos utilizar uma aula ministrada pelo professor Júlio César Sanches, no programa Cresce Esclarece. Quando a gente fala de honorários, nós estamos falando do seu salário, caráter alimentar, da sua sobrevivência a corretor. Então o negócio é sério. E muito sério porque o corretor de imóveis, se não praticar atos iniciais, como fazer contrato de corretagem, prestação de serviço, entre outros, ele vai ficar sem receber sua comissão. E a comissão do corretor é os honorários, ou seja, corretor recebe honorários, assim que nós devemos usar o termo adequado, o termo correto. Corretor, é comissão, sim, é comissão, mas o corretor recebe honorário, então é contrato de honorários, é um profissional liberal. Então vamos lá, vamos tratar do assunto hoje. Professor, sou corretor de imóveis, ou estou iniciando, ou já sou corretor de imóveis, que dica você me dá para que eu possa receber todos os meus honorários de forma correta, não tomar um balão, né, não tomar um golpe de um vendedor ou de um comprador? Então vamos lá, vamos entender esse contexto aí. Corretor, ele é o profissional que tem que ser um profissional valorizado, mas para isso ele tem que buscar conhecimento, porque a responsabilidade do corretor é grande. Se ele cometer um erro, ele vai pagar na justiça civil, responsabilidade civil, vai ser processado entre perdas e danos, né, danos materiais, danos morais, então cuidado. Se cometer um crime, fazer algo que não deveria fazer, vai cometer um crime, responsabilidade criminal, processo criminal. Aí em relação ao CRES, também o CRES vai punir o corretor que atua de forma incorreta, né, sem ética, sem credibilidade. O CRES está aqui para isso, para fiscalizar o corretor, ele leva conhecimento, mas fiscaliza a profissão para que a profissão tenha credibilidade no mercado. Então, corretor é uma grande responsabilidade. E por que uma grande responsabilidade? Quando a gente fala de corretagem de imóveis, nós estamos falando muitas vezes do único bem da vida do sujeito. O seu cliente pode ser que seja a única compra da vida dele, seja aquela que você está intermediando. Vender um imóvel não é que nem vender um carro. O carro não é fácil, é uma luta também para comprar um carro, mas o valor normalmente ele é bem menor. O sujeito vai ter 30 carros no decorrer da vida dele, o imóvel muitas vezes é um só. Então, quando o sujeito compra um imóvel, ele está realizando o sonho da casa própria. Professor, e quando está alugando também, está realizando um sonho de ter uma casa, a casa dele. Imóvel é muito sério. Hoje nós vivemos a Constituição Federal de 88, ela traduz o quê? O princípio da função social da propriedade. A propriedade é coisa séria. Tanto é que se o sujeito for para os Estados Unidos largar a propriedade dele, se ele voltar para cá, depois de 10 anos e tem alguém morando lá, provavelmente ele vai perder essa propriedade. Mas a propriedade está no nome dele. Mas se o sujeito que invadiu essa propriedade com a intenção de ser dono, está morando lá, começou a pagar água, luz, tributos, vai entrar com uso capião e capaz de levar. Função social da propriedade. Então o assunto é sério. O corretor de imóvel, quando ele tem direito de receber a comissão, os seus honorários? A partir do momento que o negócio é finalizado. A profissão do corretor, ela é fim, ela não é meio. Professor, mas eu tirei toda a documentação e o sujeito desistiu, eu sei disso. Mas a profissão do corretor, ela é fim. Só vai receber os honorários em forma de comissão assim que fechar o negócio. Fechou o negócio, legal. Professor, como que eu devo fazer uma tramitação de um negócio imobiliário? Quanto mais documento, melhor. Você tem que amarrar a história. A história na corretagem tem que ter começo, meio e fim. Professor, como que eu vou fazer isso? Compra e venda. Você vai fazer uma venda de um apartamento, de uma casa, de um imóvel. Em primeiro lugar, tem que ter proposta. O comprador tem que mandar uma proposta por escrito. Depois, se o vendedor aceitou, tem que ter um aceite. Tudo isso você assina junto. Por e-mail também é uma ótima forma de prova, utilizada muito hoje
nos processos, né, principalmente na nossa região de São Paulo e outras regiões, Rio de Janeiro. O pessoal vem usando muito o e-mail como prova, como documento. Então tudo tem que estar no papel, tudo tem que estar escrito. Vai fazer uma venda, faz um auto de vistoria, faz uma vistoria para ver como está a propriedade, né, qual a real situação. Ah, vai entregar a chave, dá um recibo que entregou a chave, compra e venda. Que mais, professor? Contrato de honorários de corretagem, tem que fazer. Ah, não quero fazer o contrato de honorários de corretagem, vou fazer de boca. É um risco muito grande que você corre. Se você tem um contrato que você foi contratado para intermediar aquela relação, isso te protege de um possível golpe, né? Vai que o vendedor não quer repassar a sua comissão, ou o comprador que te contratou para achar aquele imóvel da realidade dele, do sonho dele. Então tem que ter um documento. Que documento? Contrato de honorários de corretor, autorização de serviço, ou seja, autorização para fazer a venda daquele imóvel. Tem que fazer isso, tem que fazer esse documento. O Cresce, ele exige isso também do corretor, porque é um documento, é um contrato de prestação de serviço. Então tem que fazer. Tem que fazer porque senão você corre o risco de não receber. Outra coisa, o corretor hoje tem que ter muito conhecimento, porque quando ele vai fazer um ato de compra e venda, ou um ato de locação, ele tem que tirar certidões. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão de protesto, certidão trabalhista. Eu expliquei aqui, numa aula anterior, que a certidão trabalhista tem que até tomar um grande cuidado. Porque quando você entra no site trabalhista, essa certidão é fácil, hoje em dia mudou muitas coisas, facilitou muito, muitas certidões você consegue pela internet. Então a certidão trabalhista tem duas, né? E as duas tem que tirar as duas, tem que solicitar as duas, a emissão das duas. Primeira certidão trabalhista que você vai solicitar é a certidão de ações trabalhistas. Essa certidão, na verdade, ela sai na hora. Além da certidão de ações trabalhistas, tem a certidão de débitos trabalhistas, certidões diferentes. De ação é como se fosse de distribuição civil. E a de débitos trabalhistas? É uma certidão de um valor que o sujeito já está devendo. Ah, professor, para que eu vou tirar uma certidão trabalhista no ato de compra e venda? Pode ser que esse comprador ele esteja sendo executado, cobrado na justiça trabalhista. E aí, a partir do momento que é fechado o negócio, o que vai ocorrer? Pode ocorrer uma tal de ação pauliana, ou fraude contra credores, que é o quê? Fazer a nulidade desse negócio. Por quê? Porque esse negócio foi feito, a intenção do vendedor foi vender o imóvel, lapidando seus patrimônios, para não pagar os seus credores, ou seja, os ex-funcionários de uma empresa que talvez ele tinha. E para o corretor, se der problema na finalização de negócio, você corre o risco aí de ter que devolver a sua comissão. Então, muita atenção. Hoje em dia nós vivemos um momento onde tudo tem que ser no papel, tudo. Ah, mas eu vou fazer de boca. Não tem negócio de boca, é tudo no papel. Manda e-mail, pede para confirmar por e-mail. Tem que ser feito assim. Numa transação imobiliária, até com uma dica de aquisição de imóveis, tem que ter atenção. Tem que tirar certidão civil, distribuição criminal. Ah, professor, por que distribuição criminal? Porque distribuição criminal vai auxiliar no sentido de você conhecer o real vendedor e o comprador. Vai que esse comprador aí é um sujeito que faz parte de uma quadrilha de tráfico de drogas internacional. Já pensou? E o vendedor? Vai que esse vendedor também comprou aquele imóvel e está revendendo, mas foi objeto de compra de dinheiro ilícito. Então tem que ter essa atenção, tem que tirar certidão. Ah, mas certidão é demorado, é cansativo. Não é. A maioria das certidões nós conseguimos pela internet. Aquelas que nós não conseguimos pela internet, é só ir no tribunal mais próximo, né? Na verdade no fórum mais próximo, nome correto, no fórum mais próximo da sua residência, do seu escritório, da sua imobiliária, e você consegue com facilidade essa certidão de distribuição civil. Então mudou, as coisas são mais fáceis. Se você mandar um e-mail para mim aí, para a direção do programa, eles encaminham para mim, eu te mando todos os links de todas as certidões que você precisa. Então não tem mais segredo, certidão ficou um negócio fácil. Professor, auto de vistoria tem que fazer? Tem que fazer também. Porque auto de vistoria, muitas vezes o sujeito ele compra a propriedade, mas na cabeça dele ele achou que ia levar com as pertenças, tudo junto, tudo que está lá dentro, sofá, geladeira, e na verdade não, comprou um imóvel vazio. Isso tem que estar claro no contrato. Peço a devida atenção também em relação aos contratos. Compromisso de compra e venda quer dizer dívida. Se eu faço um contrato de compromisso, é sinal que eu não paguei à vista. Compra e venda, sim. Compra e venda, houve a tradição. Pagou, levou. Toma cuidado. Promessa, contrato de promessa, diferente também. Cessão de direitos hereditários. Não foi feito o formal de partilha, né? E aí sim eu estou vendendo a cessão dos meus direitos hereditários. Após o formal de partilha, já houve a partilha,
com o devido registro, o imóvel já está regularizado. Muita atenção. Contrato de locação, vai fazer um contrato de locação? Faça o registro na matrícula do imóvel. Por quê? Isso gera vários direitos. Um direito importante é o direito de preferência para o locatário. O locatário tem o direito de preferência da compra desse imóvel numa situação onde o locador quer vender o imóvel. E com o verdadeiro registro, a averbação na matrícula do imóvel, isso realmente fica mais eficaz, protege esse locatário. Então tem que seguir as regras do jogo. Quando a gente fala de transação imobiliária, tem que seguir os atos solenes. Acima de 30 salários mínimos é obrigatório, na verdade a lei exige, o Código Civil exige que os atos sejam praticados de forma solene, inclusive as escrituras públicas, né? Tem que ser feita lá no tabelião. Registro é uma coisa, tabelião é outra. O tabelião faz escritura pública, o cartório de registro de imóveis registra e é por competência. Tabelião não, você faz o tabelião que você quiser. Cartório de imóveis tem que ser respeitada a competência. Ah, é no 18, no 18º, é no 9º, tem que ser lá. Depende da competência, jurisdição. Então tem que ter atenção. Quando a gente fala de honorários, tem a tabela do Cresce. Ah, professor, posso cobrar mais que a tabela do Cresce? Essa tabela é a tabela de valor mínimo. Mínimo, você não pode cobrar menos que isso. Senão, realmente, você está cometendo uma captação de clientela, você está desvalorizando a profissão e cabe uma representação. Se um outro corretor ficar sabendo, o Cresce ficar sabendo, cabe punição contra você, porque tem que cobrar o valor mínimo. Ah, professor, mas se eu quiser cobrar 20%, não tem máximo. A tabela fala mínimo, tem que ser respeitado no mínimo. Então, tudo tem regra. O corretor tem que se profissionalizar, o corretor tem que se qualificar para conseguir ter sucesso na profissão, como qualquer profissional, dentista, advogado, qualquer profissional. Hoje o tempo está passando muito rápido, as coisas mudam, né? Um exemplo disso é a guarda compartilhada, que agora é a regra do jogo. Então toda hora tem uma mudança. No mundo dos negócios imobiliários também. Então você tem que ter atenção em relação a isso e acompanhar essas mudanças aí, tá? Então vamos prestar atenção. Então vamos lá. Deixa eu explicar, antes do pergunte ao professor, vou explicar mais uma situação também. Professor, como que eu vou fazer esse contrato de prestação de serviço? Como que deverá ser feito? Faça do jeito que você quiser. O importante é ter o título, contrato de prestação de serviço de corretagem, autorização de serviço de corretagem. Tem que ter um título. Além de ter o título, tem que ter o quê? O prazo. Você tem 30 dias para vender aquele imóvel. Tem que ter o prazo lá, 60, 90. Tem que ter o valor estipulado da comissão também. Ah, eu cobrei 8% para fazer a venda, 6% para fazer a venda, a transação imobiliária, tem que colocar lá também. Coloca as regras do jogo, certidões, coloca lá, comprador irá arcar com as certidões dele, o vendedor com as certidões dele. Você tem que colocar nesse contrato de prestação de serviço. Quem tem que assinar? Lógico, o vendedor tem que assinar. O sujeito que te contratou para vender a propriedade dele tem que assinar esse contrato de prestação de serviço de corretagem. Você também. Professor, é interessante colocar 2 testemunhas? Em todo contrato é interessante colocar 2 testemunhas. E aí tá fácil, hein? Cá entre nós, pede para um amigo corretor assinar esse contrato como testemunha. Tranquila essa parte, né? De testemunha. Mas tem que ter as regras do jogo. Tem que ter o valor também. Quando eu falo de um contrato de prestação de serviço de corretagem, é sinal que ele está contratando você, o vendedor está contratando você para fazer a venda, né? Para efetuar a venda, a transação imobiliária. Então coloca lá, coloca no contrato. Tem que colocar todas as informações nesse contrato. Tem que colocar o valor do imóvel, o valor mínimo. Além do valor mínimo, o tempo, né, de contrato de 90 dias para a venda do imóvel. Documentação, vai ficar o custo da documentação, das certidões, do contrato, vai ficar para quem esse custo? E não é o corretor que tem que pagar isso, quem paga é o vendedor, é o comprador, né? Outro assunto interessante que eu quero trazer para você é em relação até que ponto, quando nasce o direito do corretor receber seus honorários, suas comissões, né? O corretor, a partir do momento que fecha o negócio, já nasceu o direito de receber. Então, naquela situação onde o corretor, ele faz a venda, mas o sujeito, o vendedor, fala assim, vou desistir. Se assinou tudo certinho, um contrato preliminar, ou um contrato, ou um compromisso de compra e venda, que já tem uma multa contratual, ou a proposta e o aceite, né? A proposta vinculada com o devido aceite, mais o sinal. A partir do momento que houve o fechamento do negócio, profissão, resultado, já nasce o direito do corretor obter realmente direito à sua comissão, ou seja, aos seus honorários. Então, naquela situação que o vendedor vende, o que acontece? O Código Civil que regulamenta essa parte. Quando o vendedor desiste do negócio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que devolver o sinal que ele recebeu em dobro. E o comprador, professor?
o comprador perde o sinal. Então o comprador perde o sinal, aquele sinal que ele deu 20 mil reais de sinal, ele perde o sinal, o comprador, se ele desistiu. O vendedor, se ele desistir, ele recebeu 20 mil de sinal, ele tem que devolver 40, devolve em dobro. Então essa é a regra do jogo, isso aí está estipulado lá no nosso Código Civil. A partir desse momento, a jurisprudência vem entendendo sim que o corretor já tem direito à comissão. Porque se o vendedor obteve vantagem, né, pecúnia, dinheiro, cascalho, ou o comprador, cabe realmente a comissão, não o valor total, porque esse valor total, ou essa indenização, ou é do vendedor, ou é do comprador, depende de quem desistiu, mas cabe já honorários em cima disso, né? Já, o corretor teria direito a receber os seus honorários em cima desse fato que foi concluído, mas houve uma desistência posteriormente. Então o corretor já teria direitos a essa comissão. Olha que interessante, olha que reconhecimento da jurisprudência aí. Professor, em uma ação, quais documentos que eu devo utilizar para processar alguém para receber essa comissão? E aí eu vou te falar, são vários documentos que você pode provar. E-mails, né? Além de e-mails, o contrato tem que ser feito, esse contrato de prestação de serviço, esse contrato de honorário, esse contrato de corretagem, autorização do serviço. Então são vários meios de prova, né? Um cheque, você também pode notificar o seu cliente. Então aquele cliente, o vendedor, não quer te pagar, quer te enrolar, né? Você fez a venda de uma propriedade, 500 mil reais. E aí o vendedor já não te atende mais, a partir do momento que foi fechado o negócio, foi feita a escritura no tabelião, foi registrado no cartório de imóveis, pronto, ele já não te atende mais. Não te atende mais, aquele cheque voltou, aquele cheque de sinal que ficou com o corretor normalmente, voltou. Por quê? Porque ele pediu para o comprador bloquear e dar o valor direto para ele, fez um descontinho, acontece. E aí o que acontece? Se você não tiver provas, você deixa de receber essa comissão. Então tudo é meio de prova, e-mail, contrato de prestação de serviço, auto de vistoria, tudo é meio de prova. Foto, se você tiver foto lá mostrando o imóvel, tudo é meio de prova. Quando a gente fala de honorários, a briga não é só em relação ao comprador e vendedor que quer dar o chapéu no corretor, mas ao próprio corretor com o corretor, imobiliária que não quer pagar o corretor. Vou usar como exemplo aqui em São Paulo, uma imobiliária que fez um convite e com certeza eu acabei negando esse convite. Essa imobiliária, essa imobiliária fazia? Contratava um monte de corretor que na verdade não era corretor. Contratava um monte de gente sem a carteira, inscrição no CRECE, no Conselho Regional dos Corretores. Por quê? Porque na hora de pagar a comissão, o que a imobiliária fazia? Ó, vem cá, senta aí. Eu tenho que te dar 10 mil de comissão, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você não tem o CRECE. O exercício legal da profissão, é crime, hein? Eu vou te dar R$1.000, você fica quietinho, tá? Se você quiser ficar aqui, você fica. Olha o que eles faziam, né, com o corretor. Então a gente sabe que existem não só golpes, né, em relação ao cliente, comprador e vendedor, mas a própria imobiliária dando golpe no corretor, ou o corretor que trabalha com parceria e não repassa o dinheiro da comissão. Então, muito cuidado com isso. Em relação à comissão do corretor entre corretores, entre imobiliária, isso na verdade não existe uma regulamentação. O mercado que impõe o valor, né? Tem regiões que a captação do imóvel é 20%. A venda do imóvel, 30%. Então o corretor que captou e vendeu, ele ganha 50%, 50% vai para a imobiliária. Mas isso vai depender de imobiliária para imobiliária, não tem uma regra em relação a isso. Não existe, não está pacificado e também não tem uma tabela em relação a isso. Tem uma tabela, sim, do corretor de imóveis como profissional liberal, 6%, 6 a 8% na venda. Dá uma olhadinha no site do CRECE, você vai achar. Inclusive um elogio aqui, o site do CRECE tem vários modelos, hein? Entra no site do CRECE e vai achar vários modelos aí para te ajudar, tá bom? Vai te ajudar. Vamos lá, quais são as provas para ingressar com uma ação de cobrança de honorários? Quais são as provas? Eu te falei, tudo é prova, tudo é meio de prova. Quando eu falo de prova, eu estou falando do que? E-mails são provas, auto de vistoria, aquela folha de visita, você levou o cliente, tem que dar uma folha de visita para ele assinar. Essa folha de visita também é reconhecida como meio de prova. Faça esse cliente que você levou para dar uma olhadinha no imóvel, assinar, dar um visto. É importante isso. Essa folha também é reconhecida como meio de prova. Além de tudo isso, também a publicidade que você faz. Então, se você faz um anúncio, recorta o anúncio lá, coloca, né, como um documento para essa ação inicial. Ó, excelência, ó, conforme anúncio, fui eu que vendi, ó, como eu fiz anúncio dessa propriedade. Tudo é prova. E-mail, capricha no e-mail, proposta, aceite, contrato preliminar, assina junto no contrato preliminar. Ah, mas eu fiz um contratinho antes de ir lá
no tabelião fazer uma escritura, eu fiz um contratinho, professor. Fiz um contratinho de gaveta, só para fechar o negócio, um chamado contrato preliminar ou pré-contrato, só para amarrar o negócio. Legal, assina também esse contrato, isso também é um ótimo meio de prova. Tudo é prova. Mas a principal prova que você deve fazer é realmente o contrato de prestação de serviço de corretagem. Ou contrato, ou autorização de serviço de corretagem. Ah, professor, mas o meu cliente não quer assinar. Não quer assinar, o que eu faço? O que você faz? Infelizmente, né, a profissão de corretor de imóveis tem muita gente aí fora que não valoriza. É erradíssimo, um absurdo. Fala assim, não vou assinar, não dou preferência para ninguém. O cara confunde exclusividade com preferência, não tem nada a ver. Ele é obrigado a assinar esse contrato. Mas aí você tem que dar um jeitinho, jogo de cintura, né? Na hora que vai finalizar o negócio, fala, só que antes de finalizar o negócio, você tem que assinar esse contrato de prestação de serviço. Faz ele assinar na hora. E se esse cliente bater o pé, eu não assino nada. Então sai fora desse cliente, porque provavelmente ele já está com má fé contra você. Porque não tem nada demais. Você deixa até uma cópia para o seu cliente, né? Para o vendedor. Eu trabalho assim, eu trabalho seguindo as normas do CRES, eu trabalho seguindo as normas do Código Civil de corretagem, tem que ter contrato. Para que eu possa vender o seu imóvel, tem que ter um contratinho. Até para a minha segurança e para a segurança sua, meu ilustre cliente, né? Então, tem que ter um contrato de prestação de serviço. Isso é importante, porque se você não fizer, corre o risco de não receber, que é a principal prova. E além de ter o risco de não receber, ainda sofre uma infração disciplinar, né? Na verdade, o CRES exige isso do corretor. Então, muita atenção. Tudo é meio de prova. Quando eu falo prova, não é só o comprador e vendedor, hein? Se você trabalha numa imobiliária como corretor, tudo é prova para te ajudar também a receber. A gente sabe que tem muita imobiliária, construtora, né? Incorporadora, dando chapéu aí no corretor. E aí, qual que é o grande segredo disso tudo para receber seus honorários? Realmente é o e-mail, né? É o e-mail, aquelas tabelas que eles fazem relacionadas aos valores, às comissões, tem que ter prova e tem que cobrar. O corretor de imóvel, ele tem que cobrar uma construtora, uma incorporadora quando não recebe sua comissão. Cuidado com isso. Outra informação importante também relacionada à jurisprudência, nossos tribunais vêm reconhecendo isso. No caso do vendedor, o vendedor te contratou para vender o imóvel, ele que te paga, né? Ele que te paga com a comissão, os seus honorários. Então, o comprador te contratou, olha, eu quero um imóvel desse jeito aqui, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, eu quero desse jeitinho aqui, quem paga? Quem contratou você? O comprador? Ele que te paga. Cuidado com essa duplicidade de comissão, né? Ou o vendedor ou o comprador, quem o contrata. Você pode ter problema em relação a essa duplicidade aí, tá bom? O momento mais esperado do nosso programa aqui é Pergunte ao Professor. Então vamos lá, tenho certeza que tem várias perguntas boas para você. A dúvida dos nossos colegas é a sua dúvida também. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é do nosso amigo José Carlos. Se o corretor de imóveis pode cobrar honorários de busca de imóvel para o cliente, os honorários são devidos pelo cliente, mesmo que não se efetue a negociação do imóvel? E no caso de venda, quem paga a comissão? Então vamos lá. José Carlos, vamos deixar claro isso então. Existe aquela situação que o cliente seu não é o vendedor, é o comprador. O cliente seu, ele sabe que você é um bom corretor, confia em você, chega em você e fala assim, João Carlos, faz um favor para mim, eu quero morar numa casa menor, eu preciso de um apartamento com um dormitório, quero pagar mais ou menos R$200 mil nesse apartamento, quero mais ou menos naquela região, próximo àquele parque, esse imóvel que eu quero. Você procura para mim? Se você achar, eu pago sua comissão. Então é diferente, né? Quem contratou você, quem solicitou o seu serviço, quem vai assinar um contrato de prestação de serviço? É esse comprador. Ele quer comprar, né? Então é diferente. Aí você pode fazer até uma parceria com um corretor, é diferente a situação. Mas ele que contratou o seu serviço, ele que quer te contratar. Então, nessa situação, quem paga é o comprador. Ah, mas eu procurei um monte de imóveis para ele e não ficou com nenhum. Não tem jeito. A profissão do corretor ela é reconhecida como profissão resultado. Pelo menos é o que entende a justiça, né? Eu sei que muitas vezes o corretor tem muito trabalho, negocia uma dívida para vender um imóvel, vai atrás para regularizar um IPTU, um ITR, vai atrás para regularizar aquele imóvel para tentar vender. Mas infelizmente o corretor só recebe quando vende, quando finaliza o negócio. Então você só vai receber, nesse caso da compra, quando realmente você achar o imóvel. Aí nasce o direito de você receber a sua comissão. Você achou o imóvel para ele, falou, ó, tá aqui, ó, esse é o imóvel que você quer, esse é o imóvel que você busca, né? E aí ele vai fechar o negócio. O comprador, o seu cliente, fecha o negócio intermediado por você. Aí nasce o direito da sua comissão. Então, nessa situação. Na venda, como que funciona, professor? Na venda, se for o vendedor que te contratou, ele que te paga a comissão. Então, se ele receber o valor do imóvel e não te repassar a comissão, que é os seus honorários, cabe ação contra esse vendedor e tem que entrar com essa ação, hein?
Não pode. Caráter alimentar é só sobrevivência, tá bom? Legal, vamos lá, vamos para a segunda pergunta então. Bom dia, em uma transação de venda e compra de um terreno, a forma de pagamento foi totalmente em imóveis. A quem cabe a corretagem? Corretagem 6% sobre a permuta. Boa pergunta, Jorge. Em relação à permuta, a troca, né? Ainda mais se não houve uma torna, ou seja, não tem uma diferença ali. Uma permuta chamado pau a pau, né? Fez a troca, olho por olho. Trocou. Quem paga a comissão do corretor? Na verdade, essa comissão, quem paga, depende de quem te contratou. Se você apresentou os dois clientes, tem que pagar 6% desse negócio. Aí pode dividir até os dois vão te pagar, né? Não é comprador e vendedor, mas os dois clientes. Os dois clientes, um paga 3%, outro paga 3%. Então vem de conversar isso com os clientes, com o seu cliente. A regra do jogo, quem paga o corretor? Quem o contrata. Então se não houve essa negociação, nessa permuta, o que acontece? Prevalece quem contratou o seu serviço, tem que pagar essa comissão de 6%. Se não pagar, dá-lhe cobrança judicial, ok? Bacana! Então, um grande abraço, tchau, fui! Estamos chegando no final de mais uma aula. Continue estudando, responda aos questionários e reveja essa aula quantas vezes julgar necessário. E lembre-se, sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito obrigado.